Bom, vamos falar sobre prevenção. Aqui a notícia não é muito boa, porque prevenção, né, a ideia de prevenção seria a gente conseguir evitar que o câncer apareça, né? Por exemplo, né, quando a gente fala assim, prevenção do câncer de pulmão seria não fumar, né, por exemplo. Agora, no caso do câncer de próstata, a gente não tem medidas que evitem que ele aconteça. Porque justamente, se você for lembrar, eu falei que os fatores de risco são não modificáveis, os mais importantes, né? Idade, etnia e genética, né? O histórico familiar, enfim. Então, você não tem como mudar essas coisas. O papel da alimentação saudável e do estilo de vida saudável, ele é menor. Então a gente sabe que se tiver algum papel é menor. Ou seja, pensando assim, se você otimizar totalmente a sua dieta, a sua alimentação, comer fibras, né, evitar gordura, evitar açúcar, tudo mais, evitar processados, né? Tudo isso é prevenção muito importante para colesterol, para evitar, inclusive, câncer de intestino, né, o câncer coloretal. Tudo isso é super importante para outras coisas. Para a próstata, claro, a gente sempre vai estimular todo mundo a ter um estilo de vida o mais saudável possível, né? Mas a gente sabe que a redução de risco de você fazer tudo isso, ela é pequena. Estou falando assim, você deve reduzir mais ou menos 1, 2, 3%. Né? Os estudos que mostraram a influência dos fatores de risco, né, modificáveis são sempre efeitos pequenos, ou seja, claro, é super importante você fazer tudo isso, mas você vai reduzir um pouquinho só, né? Isso não evita o câncer, então até é uma mensagem para quem acha que, puxa, eu vivo super bem, super controlado, tal, então não tem como eu desenvolver um câncer. Não é bem por aí, infelizmente. Pelo menos no câncer de próstata, essa realidade ela não é bem assim. Então, bom, sabendo que prevenção no sentido de evitar que o câncer exista, a gente não tem nenhum método que seja super eficaz. Tá? O que tem ajuda um pouquinho só. As pessoas têm genética, ou histórico familiar, ou etnia, enfim. Ou até, às vezes, a pessoa não teve nada, ninguém na família, mas acaba acontecendo. Então, as pessoas que vão desenvolver, ou que têm uma propensão a desenvolver, elas não têm um jeito de evitar totalmente. Por isso, o importante, é tão importante, fazer os exames de prevenção, os exames de rastreamento, na verdade, eu já falei, ia falar prevenção, os exames de rastreamento. Isso é uma coisa que a gente chama de prevenção secundária, porque não tem como evitar que o câncer exista, mas tem como você evitar que ele traga piores desfechos ou piores consequências. Então, o rastreamento não evita que o câncer aconteça, mas evita que você tenha uma metástase ou que você venha a ter, por exemplo, um óbito por causa do câncer. Ou seja, aqui o importante é fazer os exames, né, de rastreamento. E quem que tem que fazer esse exame de rastreamento? Todo homem, a partir dos 50 anos de idade, com toque retal e PSA, que é um exame de sangue. O PSA é um exame de sangue que a gente vai falar um pouco mais em detalhes na hora do diagnóstico, mas é um exame que altera com doenças da próstata em geral. Tá? Então, o rastreamento é toque retal e PSA a partir dos 50 para todos os homens, ou a partir dos 45 para quem tem risco pelo histórico familiar ou pela etnia afrodescendente. Então, essas são as medidas que a gente tem para prevenir que tenha uma complicação, ou seja, para você fazer um diagnóstico precoce e com o diagnóstico precoce você tratar antes que o câncer se agrave e com isso você ter uma que a gente chama de prevenção secundária, né, que é fazer o rastreio para tratar cedo e com isso conseguir um bom resultado final. Bom, aqui eu quero entrar um pouco para explicar uma controvérsia que não sei se você que está me ouvindo acompanhou, mas existe um certo debate, na verdade, sobre fazer ou não esse rastreamento. Bom, qual que é a ideia por trás desse debate, né? O câncer de próstata, como eu falei no começo, ele é muito comum, né? Tipo assim, 1 a cada 6 homens vão ter, e não são 1 a cada 6 homens que vão morrer de câncer de próstata, ou seja, boa parte dos homens não morre dessa doença.
Porque tem casos em que o câncer de próstata ele é mais indolente, que a gente chama. Ele é de crescimento mais devagar, que ele não causa tanto mal assim, digamos assim. Ele vai crescendo devagarzinho, a pessoa vai vivendo com aquilo. Só que também existe o câncer de próstata, que ele causa uma doença que pode vir a matar o paciente. Então, é importante a gente separar qual que é um câncer, né, mais grave e de qual que seria um câncer que não tem tanta importância assim, né? Por conta disso, a gente sabe que, como nem todo homem que tem câncer de próstata vai morrer disso, começou-se a estudar se realmente ajuda, né, você fazer o rastreamento e tratar os homens com câncer de próstata, ou se valeria a pena deixar cada pessoa ir vivendo a sua vida e se aparecer alguma coisa, ir atrás depois, né? Então foram feitos 2 estudos há mais de 10 anos, na verdade já estão para quase 20 anos, em que foram acompanhados homens por 10 anos para saber se tinha alguma diferença enquanto que eles iriam viver, né, fazendo ou não fazendo esse rastreamento. E o que esses estudos mostraram foi que em 10 anos, a diferença, né, de ganho de sobrevida era muito pequena. Então, quando isso aconteceu, quando esses estudos foram publicados, teve um posicionamento de sociedades de medicina dizendo que a gente não deveria mais fazer esse rastreamento, porque o estudo que acompanhou os homens por 10 anos, ele mostrou que tinha um ganho muito pequeno e que todos os custos e todo o trauma que os homens vão ser submetidos a fazer o exame, ficar preocupado, tudo mais, tal, que não valeria a pena, que seria melhor deixar cada um, né, ir vivendo a sua vida e não ficar preocupado com esse assunto. Bom, depois de terem, né, feito essa recomendação, os anos foram passando. Nos Estados Unidos, essa recomendação foi seguida por muitos profissionais de deixar de fazer o rastreamento. E o que eles viram lá foi que teve um grande aumento do número de câncer de próstata metastático, ou seja, que é o câncer de próstata que já está incurável, né? A gente tem a possibilidade de cura até o momento em que ele não tem metástases. Depois que ele tem metástases, a gente, pelo menos hoje, infelizmente, a gente não tem hoje uma possibilidade de cura. Ou seja, eles tiveram um grande aumento no número de casos incuráveis, né? E que isso é péssimo para o paciente, porque você tem dores da metástase, uma dor forte nos ossos, e você está com uma doença que não tem mais cura, você pode conseguir controlá-la por algum tempo, mas a pessoa também pode morrer daquela doença, né? Então eles perceberam, foi a primeira pista que surgiu, que deixar de fazer o rastreamento teve uma consequência de saúde geral nos Estados Unidos, que foi uma coisa indesejável, né? Passaram mais alguns anos, e aqueles estudos que tinham demonstrado que não existia um ganho, né, de sobrevida, eles foram atualizados, né? E eles viram que, passados esses 10 anos, então quando foram feitos a atualização dos estudos, tinha tido sim uma diferença importante de sobrevida no grupo de quem fez e de quem não fez o rastreio. Além do que, existiram falhas técnicas nesses estudos que foram depois estudadas, não de má fé, nada assim, mas foram falhas técnicas dos estudos que não permitiram, né, detectar a diferença. Além disso, o câncer de próstata, como ele é um câncer, via de regra, mais devagar para crescer, 10 anos, às vezes, não é o suficiente para você detectar a diferença, né? Tem cânceres que são mais agressivos e a pessoa vai ter o desfecho de óbito, por exemplo, com um tempo menor, né? Por isso faria mais sentido você estudar, às vezes, até para 5 anos. Já para o câncer de próstata, que ele, por natureza, ele demora mais para acontecer essa diferença, né, de mortalidade. Então, foi constatado que esses estudos tinham falhas
tanto falhas técnicas quanto a falha de considerar um tempo muito curto, apesar de, por exemplo, a câncer de pâncreas, 10 anos, né, é um período, né, bastante longo, por câncer de próstata está curto, porque como ele demora para aparecer, se desenvolver, levar a um desfecho pior, nesses casos, né, um estudo com 10 anos não era um estudo capaz de medir todo o benefício que uma pessoa pode vir a ter, né, de fazer o rastreamento. Com tudo isso, o que aconteceu? A Força-Tarefa Americana, que tinha falado em 2013 para ninguém fazer mais o rastreamento do câncer de próstata, eles tinham mandado abandonar, né, esse rastreamento. Essa própria Força-Tarefa Americana, quando analisou essas novas evidências, a Força-Tarefa ela revisou também a sua orientação. Então, eles orientaram que o médico e o paciente devem discutir, né, o benefício. O médico, na verdade, sim, o profissional de saúde, né, e o paciente devem discutir, né, sobre o benefício, né, o custo-benefício de você fazer o rastreamento e explicar para cada pessoa, né, o que você pode ganhar, o que você pode perder fazendo o rastreio. A gente sabe hoje que sim, apesar de algumas informações um pouco falhas que surgiram no meio do caminho, né, bagunçando um pouco a nossa compreensão, hoje a gente sabe que se você fizer o rastreamento, você tem sim um risco menor de morrer de câncer de próstata e você tem um risco menor de desenvolver uma doença metastática, que é aquela doença espalhada pelo seu corpo. Então isso a gente sabe que são benefícios que você oferece para o paciente quando você faz o rastreamento. Agora, claro que também o outro lado é quem faz o rastreamento tem que fazer os exames periódicos. Tem pessoas que fazem o exame e ficam preocupadas e acabam tendo que fazer uma biópsia, e às vezes a biópsia não vem câncer, ou seja, você já fez um procedimento de biópsia, isso gera estresse, gera traumatismo, gera procedimento, que às vezes gerou uma preocupação desnecessária. Isso faz parte. Qualquer exame que você só faz porque você não tem certeza ainda. Se você tivesse certeza, você não precisaria fazer o exame. Então, o custo-benefício aqui do rastreamento é esse. O benefício é que você pode, né, diminuir o seu risco de morrer daquela doença, diminuir o seu risco de pegar uma situação que já não é mais curável do câncer de próstata. O custo é ser submetido aos exames periódicos e, eventualmente, ter que fazer exames mais invasivos, né, que podem gerar desconforto, estresse, enfim, e outros aborrecimentos.